A vida pode mudar em um segundo. Num minuto, eu tinha 33 anos, feliz no meu casamento, planejando o futuro. No minuto seguinte, eu era uma viúva, procurando opções de cremação porque o corpo do meu marido estava muito machucado para um velório aberto. Foi o que aconteceu comigo, Jéssica. Há 7 meses, meu marido, Adam, morreu num acidente de carro horrível. Desde então, eu me afogo em tristeza, tentando aprender a viver essa nova vida cheia de dor. Nas primeiras semanas, parecia um sonho. Eu estava ocupada com os preparativos do funeral, recebendo muitas ligações e passando noites sem dormir. Se não fossem meus pais, que cuidaram de quase tudo, não sei como teria aguentado. Jéssica, querida, a gente cuida de tudo com a funerária. Minha mãe disse, com uma voz mais doce do que eu nunca tinha ouvido. Você só precisa se cuidar agora. Um grupo de apoio para pessoas que perderam alguém se tornou meu porto seguro. Toda sexta-noite, eu me sentava num círculo com gente que entendia a dor que eu sentia. Alguns dias são piores que outros. Eu falei numa reunião, com a voz quase sumindo. Às vezes, eu acordo e esqueço que ele se foi, mas é só por um segundo. Raquel, que perdeu o marido há 3 anos, pegou na minha mão e disse, isso é normal, querida, a tristeza vem em ondas. Com o tempo, tive que lidar com outras coisas. Adam tinha deixado tudo organizado para eu ficar bem financeiramente, uma casa no subúrbio, um apartamento na cidade e uma boa grana no banco. Eu poderia ter pedido demissão do meu trabalho na empresa de marketing, mas ficar em casa o dia todo sozinha me dava medo. Então, escolhi trabalhar meio período, só para me manter ocupada. A maior surpresa foi como meu relacionamento com meus pais mudou. Sempre senti que eles davam mais atenção à minha irmã mais nova, a Laura. Eles nunca perdiam um show de dança ou peça de teatro dela, enquanto minhas boas notas mal eram comemoradas. Mas depois que Adam morreu, algo mudou entre a gente. Comecei a ajudar meus pais, mandando R$3,000 todo mês sem pensar 2 vezes. Nossos jantares semanais na casa deles viraram algo que eu esperava com alegria. Mamãe fazia aquele assado incrível dela, papai servia vinho, e a gente conversava sobre tudo como nunca antes. Pela primeira vez, senti que eles realmente me escutavam. Jéssica, conta pra gente desse novo projeto no trabalho, papai perguntava, mostrando interesse no que eu fazia. A campanha de marketing tá indo bem, eu respondia, feliz por finalmente ser notada. Meu chefe acha que pode trazer clientes novos. Só que tudo mudou na noite em que Laura veio jantar. Ela chegou grávida de 8 meses, como sempre, todo mundo só tinha olhos para ela. Laura morava num AP pequeno do outro lado da cidade, e eu não a via desde o funeral do Adam. Laura, querida, senta aqui, mamãe falou, correndo para puxar uma cadeira para ela e me empurrando de lado para fazer espaço. Precisa de outro travesseiro? Seus pés estão inchados. E eu, desapareci de novo. Era como se eu fosse invisível, toda a atenção era dela e da gravidez. Aquela sensação velha de ser deixada de lado voltou, e doeu. Achei que tinha superado, mas a dor apareceu de repente. Então, quem é o pai? Perguntei no jantar, tentando participar. Você contou para ele sobre o bebê? O rosto da Laura mudou, ela ficou irritada. Isso é problema meu, ela respondeu seca, mexendo no prato. Não preciso contar minha vida para todo mundo. Mamãe logo a defendeu, Jéssica, não fica perguntando. Sua irmã não deve satisfação a ninguém. Não pude ignorar a diferença. Quando eu tentava engravidar com tratamentos de fertilidade, eles me enchiam de perguntas, davam palpite e cobravam novidades. Mas com a Laura, respeitavam a privacidade dela sem questionar. Noutro jantar, tentei de novo. Mas como você vai cuidar de tudo sozinha? Bebês custam muito, Laura. Ela acenou a mão como se não fosse nada, aquele sorriso convencido de sempre no rosto. Não se preocupa comigo nem com meu bebê, não vamos precisar de nada de ninguém, disse cheia de confiança. Tô com tudo sob controle. Eu devia ter prestado mais atenção naquele sorriso. Já tinha visto aquilo 1000 vezes. Laura sempre começava um projeto novo só para abandonar depois. Teve a fase de loja de smoothies que durou 3 semanas. O curso de coach de vida que nunca terminou e aquela vez que perdeu 4 meses de aluguel investindo em criptomoeda. Confia em mim, ela falou, batendo na barriga com aquele olhar que devia ter me alertado. Dessa vez vai sair exatamente como eu planejei. Papai olhou para ela como se ela tivesse curado o câncer. Essa é minha garota. Orgulhoso.
Ela sempre dá um jeito de se virar. Dei outra mordida no assado, tentando engolir junto aquela velha sensação de sempre ficar em segundo lugar. Algumas coisas nunca mudam, pensei, vendo meus pais pendurados em cada palavra da Laura. O telefonema dela veio numa sexta de manhã. Eu tava na minha mesa olhando relatórios de marketing quando o celular tocou com o nome dela. Quase não atendi, nossas conversas sempre eram curtas e meio estranhas, mas algo me fez pegar. Jéssica, aquele voz doce que ela só usava quando queria algo. Vou fazer meu chá de bebê no próximo sábado na casa dos pais. Queria muito que você viesse. A última conversa de verdade que tivemos foi no funeral do Adam, e mesmo assim ela parecia distraída e desconfortável. Tem certeza? Não consegui disfarçar a surpresa. Dava para contar nos dedos as vezes que Laura me convidou para algo. Claro, ela riu, forçado. Você é minha única irmã. Não seria a mesma coisa sem você. Além disso, tenho uma surpresa especial. Algo na voz dela fez meu estômago embrulhar, mas ignorei. Tô dentro, disse, já pensando em presentes. Talvez fosse a chance de ajeitar as coisas entre a gente. No domingo, cheguei na casa dos pais carregando 2 presentes lindos, um monitor de bebê top e um cobertor feito à mão. Pode ser que Laura e eu nunca fossemos muito próximas, mas aquela ainda era minha futura sobrinha ou sobrinho. A casa parecia ter sido invadida por um furacão cor-de-rosa. O lugar estava cheio de balões cor-de-rosa e azuis, com serpentinas penduradas em todas as paredes. No meio da sala, tinha um bolo gigante feito de fraldas, todo enfeitado como se fosse de uma festa super chique. Com a Laura, era sempre assim, tudo virando um evento enorme. Parecia que metade da cidade tinha aparecido. A tia Caroline conversava com as filhas, as amigas do clube de bridge da mamãe ocupavam o sofá, e a ex-colega de quarto da Laura ficava perto do ponche, rindo de histórias antigas. Hora dos jogos, a Laura anunciou, passando no meio da galera com um vestido de grávida lindo, que com certeza custou mais que meu aluguel. Ela estava linda, mas tinha algo no sorriso dela que me deixou com a pulga atrás da orelha. Seus olhos não paravam de me encarar do outro lado da sala, fixos em mim por muito tempo. A gente brincou com todas aquelas coisas de chá de bebê, adivinhar o tamanho da barriga com barbante, escolher a data do nascimento, aquele jogo bobo com chocolate derretido nas fraldas, até ganhei o da medida da barriga, e a Laura não gostou nada disso. Durante a festa toda, ela ficou me olhando de um jeito esquisito, como se estivesse esperando alguma coisa. Quando começaram a abrir os presentes, ela fez um show para cada coisinha, cada roupinha ou acessório ganhava uma reação mais exagerada que a anterior. Quando chegou nos meus presentes, ela pegou o cobertor feito à mão e passou os dedos no desenho devagar, depois bateu no copo para chamar atenção. A sala ficou quieta. Meu coração começou a acelerar do nada, o ar ficou pesado, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Até respirar ficou difícil. Quero agradecer a todo mundo por virem hoje. A Laura começou, com uma mão na barriga. Mas tem uma coisa que preciso contar. Acho que tá na hora de todo mundo saber quem é o pai do meu bebê. Meu coração parecia que ia sair pela boca. A Laura olhou direto pra mim, e naquela hora, antes mesmo dela abrir a boca, eu já sabia. Saber não evitou que doesse. Menos o pai, ela anunciou em voz alta, que ecoou no quarto agora em sileno. Adam Chastain, o falecido marido da Jéssica. O mundo parecia girar ao meu redor, com um zumbido alto nos ouvidos. Eu ainda conseguia escutar os suspiros e cochichos ao redor. A tia Caroline tapou a boca, chocada. As amigas da faculdade da Laura se agruparam, falando baixinho. Mas o que mais doeu foi ver a expressão tranquila no rosto dos meus pais. Eles não estavam surpresos, eles já sabiam. Antes mesmo que eu pudesse processar o que estava acontecendo, Laura continuou, com orgulho na voz, virando-se para mim. Já que esse bebê é o único filho do Adam, eu tenho direito à metade de tudo o que ele deixou. A casa, o apartamento, o dinheiro. Meu filho merece a herança do pai dele. Tudo começou a girar. Eu segurei no encosto de uma cadeira para não cair. Foi quando meus pais deram um passo à frente, ficando um de cada lado da Laura, como se estivessem protegendo ela. Jéssica, meu pai falou com aquele tom sério, você precisa fazer o que é certo. Seu sobrinho merece o que é dele. De alguma forma, consegui falar, mas minha voz saiu rouca e seca. Você tá mentindo. Todos vocês estão mentindo. O Adam nunca faria isso. O sorriso da Laura mudou, ficou frio e cruel. Ela pegou o celular. Então como você explica isso?
Ela disse, mostrando a tela. E meu mundo desabou de novo. Lá estavam eles, Adam e Laura abraçados, se beijando no que parecia ser um quarto de hotel. Em outra foto, estavam de mãos dadas num restaurante. Ele me amava, Laura falou alto, para todo mundo ouvir. Ele ia te deixar por mim. A gente estava planejando contar para todo mundo, mas ela parou, os olhos enchendo de lágrimas que começaram a escorrer. Aí aconteceu o acidente, e todos os nossos planos acabaram. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, meu corpo se mexeu sozinho. Peguei minha bolsa e passei no meio daquele monte de gente chocada. Cambaleei até o carro, ouvindo minha mãe gritar meu nome, mas eu já estava saindo da garagem. A volta para casa foi um borrão. Minha cabeça não parava de repetir aquelas fotos, tentando entender. A foto no restaurante devia ser daqueles jantares de negócios que o Adam sempre falava. O hotel provavelmente era uma das viagens de trabalho dele. Mal entrei em casa, meu celular começou a vibrar. Era a Laura, mandando mensagem atrás de mensagem, dezenas delas. Eram prints das conversas com o Adam. Eu não amo mais ela faz tempo. Vamos contar para todo mundo depois do divórcio. Só quero você, mal posso esperar para começar nossa vida juntos. Cada mensagem que aparecia na tela era como uma facada no peito. As datas mostravam que isso vinha de meses atrás. Enquanto eu fazia tratamentos de fertilidade dolorosos, achando que o problema era comigo, meu marido e minha irmã estavam planejando uma vida sem mim. Naquela noite, não consegui ficar parada. Andei pela casa, tocando nas coisas do Adam, olhando nossas fotos na parede. Será que alguma coisa daquilo tinha sido verdade? Às 6 horas da manhã, o telefone tocou de novo. Meus pais. Deixei tocar umas 3 vezes antes de atender. Jéssica, você precisa ser razoável sobre isso, papai já foi dizendo. Sem nenhum bom dia. Quanto antes você der a Laura a parte dela da herança, mais fácil fica para todo mundo. Aquela voz fria e controlada me deixou com raiva. Mais fácil para quem? Pai? Para Laura? Para vocês? Percebi que estavam no viva voz quando mamãe entrou. Você não quer que isso vire uma confusão, querida? Minha voz saiu engasgada. Há quanto tempo vocês sabiam? Silêncio. Um vazio que falou mais que palavras. A gente sabia faz um tempo. Mamãe confessou. O Adam nos contou uns 7 meses antes do acidente. 7 meses. Eles sabiam há 7 meses. Me deixaram chorar no funeral do Adam. Fingiam me consolar. Continuaram pegando o dinheiro que eu mandava todo mês, sabendo tudo que ele e a Laura tinham feito. Traidores. A palavra saiu fria da minha boca. Todos eles. Desliguei na cara e bloqueei os números. Minhas mãos tremiam quando abri o app do banco, mas não pensei 2 vezes. Cancelei a transferência mensal que mandava para eles. Se precisassem de dinheiro, que fossem pedir para a querida da Laura. 3 semanas se passaram. Chamadas perdidas. Mensagens ignoradas. Aí veio o e-mail da Laura. Ela ia me processar se eu não desse metade da herança do Adam. Usou a palavra voluntariamente, mas era pura ameaça. Nem consegui responder, só de pensar. A cabeça doía. A traição do Adam me consumia. Quantas pessoas tinham visto eles juntos enquanto eu vivia na mentira? No trabalho, a situação piorou. Alguns colegas me olhavam com pena, outros disfarçavam sorrisos. Dava para sentir as fofocas pelas minhas costas. Até que Léore, meu chefe e um dos poucos amigos de verdade, me chamou na sala. Desabei no meio de uma reunião com cliente, confessei. Léore olhou com cuidado. Pega uma licença, remunerada ou não. Seu cargo tá garantido quando voltar. Agradeci com a cabeça e arrumei minhas coisas no mesmo dia. Nas semanas seguintes, verei um fantasma. Mal saía de casa, pedia tudo por delivery, ignorava a campainha, passava horas revirando fotos antigas, tentando achar os sinais que perdi. Toda a memória feliz do meu casamento agora parecia falsa. Adam tinha vivido uma vida dupla com minha própria irmã. Até que descobri pelo Facebook, Laura teve o bebê. Na foto, ela sorria na cama do hospital, meus pais ao lado, orgulhosos do novo neto. O menino estava enrolado no cobertor cor de creme, aquele que eu tinha feito à mão pro chá de bebê. Foi como um tapa na cara. Fechei o app na hora. O nome do bebê era Adam Jr. Uma semana depois, chegou um envelope grosso pelo correio. Minhas mãos tremiam quando abri. Eu já imaginava o que era. Um aviso judicial. A Laura estava me processando. Queria metade de tudo que o Adam tinha deixado para mim. Ela dizia que o filho dela merecia a herança do pai,
A carta do advogado era fria e direta. Ela queria a casa, metade do dinheiro e uma parte do apartamento no centro da cidade. Passei 4 dias procurando um advogado bom, até escolher o Paul Ion. Ele era conhecido por lidar com casos complicados de herança. Senhorita Chastain, ele disse, folheando uns papéis na mesa. O rosto dele era calmo. Mas sério, vou ser honesto com você. Sua irmã tem provas fortes de que ela e seu marido tinham um relacionamento de longa data. Tem mensagens, fotos e até testemunhas, incluindo seus pais. Ele parou para ajeitar os óculos. Em casos assim, quando tem prova de uma relação próxima e um filho biológico, os juízes normalmente ficam do lado da criança. Eu ainda estava tentando entender tudo isso quando meu telefone tocou à noite. Era um número desconhecido. Alô? Atendi. É a Jessica Chastain? Perguntou uma voz de mulher. Eu não reconheci na hora, mas tinha algo no jeito dela falar que parecia familiar. Sou Joyce Meyer, mãe do Adam. O mundo girou. Me apoiei no balcão da cozinha para não cair. Isso é impossível, sussurrei. O Adam me disse que era órfão, que os pais dele morreram quando ele era pequeno, que ele cresceu em um orfanato. Acho que isso foi mais uma mentira, ela respondeu. A voz era amarga, mas não parecia má. Você pode se encontrar comigo? Tem coisas que você precisa saber, coisas que podem te ajudar. Marcamos de nos encontrar na manhã seguinte num café pequeno no centro, um lugar neutro. Cheguei lá cedo, meu estômago estava todo embrulhado. Pedi um café e fiquei esperando. Mal conseguia segurar a xícara de tanto que minha mão tremia. Quando ela entrou, eu fiquei em choque. Ela tinha os olhos do Adam, o sorriso, até o jeito de andar. Parecia muito com ele. Eu estava no funeral, ela disse, depois que sentamos num cantinho mais reservado do café, longe de curiosos. Fiquei na última fileira, usando um vestido preto e um véu. Eu não consegui ir até você. Eu vim aqui para falar com você. Então, o Adam e eu não nos falávamos há anos. De repente, me lembrei dela. Aquela mulher quieta que saiu antes do culto acabar. Naquele momento, eu estava tão presa na minha dor, que nem pensei muito nela, mas agora. A lembrança veio clara, uma mulher elegante, de preto. Parada longe da multidão, o rosto dela escondido, atrás de um véu escuro. Por que você tá me contando tudo isso agora? Eu perguntei, tentando não parecer desconfiada. Depois de tudo que descobri sobre o Adam, era difícil confiar em alguém que foi próximo dele. A Joyce enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope pardo, todo gasto. As pontas estavam dobradas, parecia que ela carregava. Aquilo fazia tempo. Por que ouvi o que sua irmã tá tentando fazer? Ela disse. E por quê? Mesmo com tudo que aconteceu. Eu não quero que outra mulher sofra. Por causa das mentiras do meu filho. Os dedos dela tremiam enquanto ela empurrava o envelope pela mesa. Eu abri devagar. Minhas mãos também tremendo. Dentro estavam os exames médicos do Hospital Geral de Hartford, datados de 11 anos atrás. Só um ano antes de o Adam e eu nos casarmos. Enquanto eu lia o papel, senti o sangue sumir do meu rosto. Azoospermia total, esterilidade permanente. Sem chance de concepção natural. As palavras me atingiram como socos. O Adam fez esse exame quando tinha 26 anos. Ele ficou arrasado com o resultado. Disse a Joyce, bem calma. Foi uma das últimas coisas que a gente conversou. Antes de parar de se falar, eu não consegui dizer uma palavra. Todos aqueles anos tentando engravidar. Indo de médico em médico. Tomando injeções de hormônio. Chorando, me culpando. Tudo tinha sido uma mentira. Foi uma mentira cruel. O Adam sabia que não podia ter filhos, mas nunca me contou. Quando o dia do julgamento finalmente chegou, a sala estava cheia. A Laura se sentou na primeira fila, segurando o bebê, o Adam Jr., com todo cuidado. Nossos pais estavam bem do lado dela, com cara de orgulhosos e protetores. Ela estava vestida como a viúva perfeita, um vestido preto simples, quase nada de maquiagem e aquela expressão triste, bem ensaiada no rosto. Quando ela subiu lá para depor, ela fez o papel direitinho. Os olhos dela brilharam de lágrimas enquanto falava do amor profundo que sentia pelo Adam. Tudo que eu quero é o que é justo pro meu filho, ela disse, com a voz trêmula. Ele merece o legado do pai. Meu advogado, o Sr. Aimon, ficou calmo.
Esperou ela terminar a encenação. Aí ele começou a falar. Meritíssimo, eu gostaria de apresentar provas de que toda a alegação da senhorita Ramsay é falsa. Ele foi até o juiz e entregou os exames do hospital. O juiz olhou os papéis, sem mostrar nenhuma reação no rosto. O advogado da Laura se levantou logo, questionando de onde vinham aqueles documentos e se eram mesmo verdadeiros. O rosto calmo da Laura mudou na hora. Esses papéis são falsos, ela gritou, apertando o bebê nos braços. Ela inventou isso para roubar a herança do meu filho. Mas o senhor Aymon continuou calmo. Meritíssimo, esses registros mostram que o senhor Chastain não podia ter filhos. Por isso, pedimos um teste de DNA para confirmar quem é o verdadeiro pai. A Laura deu um sorriso, como se tivesse vencido. Isso não é possível, ela disse. O Adam era órfão e o corpo dele foi cremado. Não tem ninguém para fazer o teste. Na verdade, respondeu o senhor Aymon, virando-se para todos na sala. Eu gostaria de apresentar Joyce Meyer, mãe biológica de Adam Chastain. Joyce se levantou, e uma onda de surpresa tomou conta do tribunal. Mesmo sentada, eu consegui ver o rosto da Laura ficando pálido. Eu tô disposta a fazer um teste de DNA, disse Joyce, com firmeza, para saber se esse bebê é mesmo meu neto. O juiz fez que sim com a cabeça. O teste foi pedido. A gente se encontraria de novo assim que os resultados chegassem. Laura parecia que ia desmaiar. Ela ficou super pálida, e balançou no banco. Nossa mãe correu para segurar ela, e me lançou um olhar cheio de ódio. Mas, pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, eu senti um pouco de esperança. O tribunal ficou em silêncio quando o juiz abriu o envelope com os resultados do teste de DNA. Laura estava sentada bem tensa, segurando o bebê, que dormia tranquilo, sem saber de nada. Os resultados mostram claramente, disse o juiz, com a voz firme, que não há nenhuma ligação genética entre a criança e a senhora Joyce Meyer. Isso significa que Adam Chastain não é o pai da criança. A sala inteira ficou em choque. O rosto da Laura desabou e ela começou a chorar, com o rímel escorrendo pelo rosto. Senhorita Ramsay, disse o juiz, agora com a voz dura, quer explicar por que mentiu para este tribunal? Laura abraçou o bebê com força. A voz dela saiu fraca. Eu estava saindo com mais de um homem na época em que o Adam morreu, e como ele foi cremado, achei que ninguém ia descobrir. Ele tinha dinheiro, e eu precisava. Então você tentou enganar sua própria irmã? Perguntou o juiz. Sério, até envolveu seus pais nessa mentira. Eu só queria que meu filho tivesse uma vida boa, ela sussurrou. Mas, dessa vez, a encenação dela não funcionou. Nem nossos pais pareceram do lado dela. Finalmente entenderam até onde ela tinha ido. O juiz deu a decisão na hora. Este tribunal decide a favor da ré Jessica Chastain. Todas as reivindicações de Laura Ramsay sobre a herança estão rejeitadas, de forma definitiva. Senhorita Ramsay, você tem sorte que a senhora. A família Chastain não entrou com nenhum processo por tentativa de fraude. Fora do tribunal, meus pais vieram até mim. Minha mãe estava chorando, e meu pai parecia mais velho do que nunca. Nunca tinha visto ele daquele jeito. Jéssica, querida, mamãe disse, pegando na minha mão, a gente não sabia que a Laura estava mentindo. Queremos consertar as coisas. As coisas estão difíceis desde que você parou de mandar o dinheiro todo mês. Levantei a mão para ela parar. Não faz isso. Então peguei meu celular, bloqueei os dois ali, na frente deles, e fui embora sem olhar para trás. A Joyce estava me esperando no carro. Você tá bem? Ela perguntou, com carinho. Para minha própria surpresa, eu ri. Sabe o que eu acho que sou, ou que talvez eu vá ser? Respirei fundo. Tô pensando naquele apartamento no centro que o Adam deixou para mim. Eu nunca gostei muito, tem muitas lembranças. Mas talvez você goste. Os olhos dela se arregalaram. Jéssica, não, eu não posso. Por favor, eu falei firme, você me devolveu minha vida com aqueles exames médicos. Deixa eu te dar algo em troca. Uma semana depois, entreguei as chaves para ela. Ela chorou e me abraçou forte. Eu nunca pensei que teria uma filha, ela sussurrou. Isso foi há 4 meses. Minha antiga família ainda tenta falar comigo por parentes distantes ou amigos em comum, mas eu cortei esses laços também. A Laura até mandou uma carta dizendo que se arrependia, que tinha mudado e que precisava de ajuda com o bebê. Eu joguei fora sem nem abrir. Em vez disso,
Agora tenho jantares semanais com a Joyce. A gente tá se conhecendo aos poucos, trocando histórias sobre o Adam, as boas e as ruins. Ela tá me ajudando a entender que, mesmo o Adam não sendo o homem que eu pensei que ele era, isso não apaga todos os momentos bons que a gente viveu juntos. Ontem, finalmente guardei as últimas coisas do Adam. A Joyce me ajudou a doar algumas para caridade e o resto a gente colocou num depósito. Enquanto a gente fazia isso, ela me contou histórias sobre o Adam quando ele era só um garotinho, antes de todas aquelas mentiras começarem. De alguma forma, isso ajudou. Ficou mais fácil acreditar que existiu sim uma parte boa nele. Ainda não tô pronta para namorar de novo, mas comecei a viver minha vida. Voltei a trabalhar em tempo integral. Entrei num grupo de caminhadas e até tô planejando minhas primeiras férias sozinha. Às vezes, quando me olho no espelho, mal reconheço a mulher que tá me olhando de volta. A vida tem um jeito estranho de surpreender a gente. Perdi a família em que nasci, mas encontrei uma nova, uma que eu nunca imaginei. Não é a vida que eu tinha planejado, mas talvez seja a vida que eu devia ter o tempo todo.